Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a linguagem visual fotográfica. Você aí, né, que não larga o celular e tira foto de tudo, tira foto, faz selfie, tira várias fotos do dia a dia, fazendo stories. Então essa aula aqui é para ajudar você a entender essa concepção da fotografia. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, olha só. Fotografia do grego phos, luz, e grafes, estilo, né? Pincel, né? Ou grafê significa desenhar com luz e contraste. Por definição, é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. Mas, professor, o que é isso? Agora é que eu não entendi o que é a fotografia. Calma, a gente vai entender. Isso é um conceito mais, né, uma questão mais formal. A primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826. Ó, tá vendo? Primeira fotografia veio aí no ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Niepce, tá? Contudo, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, né? Como a gente sabe, igual ao computador, né? A fotografia é a mesma coisa, não houve um autor apenas. Foram ideias que foram se desenvolvendo no decorrer do tempo, tá certo? Mas, tá? É um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas, né? Trabalhando juntas ou em paralelo ao longo de muitos anos. Se, por um lado, os princípios fundamentais da fotografia se estabeleceram há décadas, e desde a introdução do filme fotográfico colorido, quase não sofreram mudanças. Por outro, os avanços tecnológicos têm sistematicamente possibilitado melhorias na qualidade das imagens produzidas, a agilização das etapas do processo de produção e a redução de custos, né, popularizando o uso da fotografia. Então, como a gente pode observar, com a tecnologia foi possível, né, fazer com que a fotografia fosse feita mais rápido, fosse diminuído os custos e, por conta disso, as pessoas pudessem ter acesso, né? Antigamente, pouquíssimas pessoas tinham acesso a um telefone, mesmo sem ser smart, porque não existia na época, né? Mas o telefone hoje foi pegando, né? Foi sendo desenvolvido, diminuindo os custos para que fosse possível as pessoas chegar a várias pessoas, né? Em várias classes sociais. Hoje nós temos aí praticamente quase todo mundo, né? Não posso dizer todo mundo, mas quase todo mundo que tem acesso a um telefone com câmera, né? A mesma coisa foi a câmera fotográfica. Antigamente é muito difícil você encontrar uma pessoa com uma câmera. Hoje, com um aparelho celular, ele já vem com a câmera, ele já vem com um gravador de voz, né? Então, tem muitas possibilidades aí no nosso mundo atual, né? E você não pode dizer, professor, eu não estudei sobre isso, né? Se você tem praticamente um computador na sua mão, tá certo? Então vamos lá, ó. Atualmente, a introdução da tecnologia, né, digital tem modificado drasticamente os paradigmas que norteiam o mundo da fotografia, né? Então é aquilo que a gente falou, com a ajuda da tecnologia, as coisas foram chegando com mais facilidade, né, a nós. Os equipamentos, ao mesmo tempo que são oferecidos a preços cada vez menores, disponibilizam ao usuário médio recursos cada vez mais sofisticados, assim como maior qualidade de imagem e facilidade de uso, né? Então, é o que a gente havia falado, com o menor custo, isso vai se chegando a várias pessoas, né? É possível que chegue a várias pessoas, né? E também com uma certa qualidade, tá?
E quando a gente fala nessas questões tecnológicas, a gente precisa ter em mente também a concepção de qualidade, tá? Isso aqui é legal, né? Mas a fotografia, no caso, ela produz uma imagem de qualidade, né? Isso que temos que ter em mente, tranquilo? A simplificação dos processos de captação, armazenagem, impressão e reprodução de imagens proporcionados intrinsecamente, né, pelo ambiente digital, aliada à facilidade de integração com os recursos da informática, como organização em álbuns, incorporação de imagens em documentos e distribuição via internet, tem ampliado e democratizado, né, as pessoas têm mais acesso aí, o uso da imagem fotográfica nas mais diversas aplicações. A incorporação da câmera fotográfica aos aparelhos de telefonia móvel, aos smartphones, tem definitivamente levado a fotografia ao cotidiano particular do indivíduo, né? Então, aquilo que o professor falou, antes nós tínhamos produtos separados, nós tínhamos o telefone fixo, né? Ainda temos hoje. Mas nós tínhamos também o telefone móvel, mas só o telefone móvel, né? A única coisa que ele vinha era aquele velho joguinho da cobrinha, né? E hoje nós temos um telefone onde ele tira fotos, onde ele acessa a internet, onde ele tem um gravador de voz, né? Olha só os vários recursos que hoje nós temos, né? Que antes não era possível. E isso só foi possível através, né, do baixo custo e também da tecnologia trabalhados aí em conjunto, beleza? Nessa imagem nós podemos observar quão grande era as primeiras câmeras fotográficas. Olha só, dessa forma, a fotografia, à medida que se torna uma experiência cada vez mais pessoal, né? Cada vez mais ela se torna algo casual das nossas vidas cotidianas, deverá ampliar através dos diversos perfis de fotógrafos, amadores ou profissionais, o já amplo espectro de significado da experiência de se conservar um momento, né? A fotografia ela é isso, ela é a conservação daquele momento específico, né? Em uma imagem, certo? Você faz o aniversário, você tira fotos para guardar aquele momento, né? Às vezes, infelizmente, alguém se foi, mas a gente quer aquele momento, às vezes, a gente quer ver aquele momento ou aquela pessoa, né? E a fotografia, ela é isso, ela traz aí esses momentos, ela guarda esses momentos específicos das nossas vidas. Beleza? Então, como vocês podem ver, olha o tamanho desta câmera fotográfica. Mas, professor, é muito grande? Realmente, deste tamanho não iria caber em um smartphone, né? De hoje em dia. Mas é uma das primeiras câmeras fotográficas, tá? E aí, nós temos aqui, ó, já a imagem aqui à direita, à esquerda, acima, aqui, ó, uma câmera, tá? Antiga também, porém bem menor do que a primeira, né? Então aí nós já tivemos um trabalho da história bem complexo e duradouro aí para a câmera já chegar a esse tamanho, né? Onde o senhor está tirando a foto ali. Aí à direita nós temos uma câmera mais recente aí, ó. Já temos aí somente a câmera fotográfica, tá? Com uma qualidade bem maior e compacta, mais compacta. E na imagem de baixo aí nós temos os aparelhos smartphones, onde nós temos essas câmeras embutidas, né? Que hoje todos nós temos acesso, né? Inclusive, vocês que ficam tirando selfie na hora da aula, muito bem. Entenderam aí essa parte? Um pouquinho da história, né? A fotografia não é a obra final, como a gente já havia falado, de um único criador. Ao longo da história, diversas pessoas foram agregando conhecimentos, né? Melhorando uma parte, olha, isso aqui vai ficar legal assim, isso aqui vai ficar legal desta forma, ou vai ficar melhor, né?
e processos que deram origem à fotografia como a gente conhece hoje, tá? O mais antigo desses conceitos foi o da câmera escura, tá? Da câmara escura, descrita pelo napolitano Giovanni Battista della Porta, já em 1558, tá? Então, nesse período aí, começou-se aí os estudos da fotografia. Olha só, conhecida por Leonardo da Vinci, que, como outros artistas no século XVI, a usava para esboçar pinturas, o cientista italiano Angelo Sala, em 1604, percebeu que um composto de prata escurecia ao sol, supondo que esse efeito fosse produzido pelo calor. Então, observe aí os primeiros conceitos da fotografia, tá? Aí é os primórdios, beleza? Foi então que Johann Erich Schulz, fazendo experiências com ácido nítrico, prata e gesso, em 1724, determinou que era a prata halógena, tá? Então ele colocou a prata é halógena, convertida em prata metálica, e não o calor que provocava o escurecimento. Então era a prata, tá? Que fazia com que a substância ali escurecesse. Ele já começou a partir daí, beleza? A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce, tá? Que a gente já falou um pouquinho atrás, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível chamado betume da Judéia, beleza? Esse era o derivado, tá? Então ele pegou aí esses produtos e fez uma junção, tendo um resultado aí, tá? Como uma certa foto já inicial, tranquilo? A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigida cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Olha só, hoje o que você leva 1 segundo para fazer, antigamente era feita durante 8 horas. Estão observando? Bom, Niepce chamou o processo de heliografia, gravura com a luz do sol. Paralelamente, Daguerre, outro francês, produzia com uma câmara escura efeitos visuais, tá? Em um espetáculo denominado diorama, certo? Então, o Daguerre ele já fazia esse diorama. Vejam que são experiências, tá? De vários artistas, de vários, né, pesquisadores aí diferentes. Tranquilo? Daguerre e Niepce trocaram correspondências, olha só, durante alguns anos, vindo finalmente a firmarem sociedade. Então, eles conversavam entre eles, olha, isso aqui deu certo. E agora, será que com essa outra forma vai dar certo? Então, né, existia essa troca de conhecimento, tá? Após a morte de Niepce, Daguerre desenvolveu um processo com vapor de mercúrio que reduzia o tempo de revelação de horas para minutos. Então, aí ele já tem uma melhora aí no processo, tá? Foi denominado daguerreotipia, né? O Daguerre descreveu seu processo à Academia de Ciências e Belas Artes na França e logo depois requereu a patente do seu invento na Inglaterra. A popularização do daguerreótipos deu origem às especulações sobre o fim da pintura, inspirando o impressionismo. Beleza? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? E até a próxima aula.